você não mantenhas de muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme hora custa na companhia. Essa pequena entrevista com o diretor executivo de ONG Adescom, que chama Rick Fauda. Ele que não é bem papel que é um bocado, para papel de si projetos que tem, né? Senhor Rick, eu podia falar um bocado como é que vou contar um bocado de percurso profissional nessa área. Minha percurso profissional nessa área e bem da minha experiência própria, porque e caos que começar no setor privado, pensa como manga de gente se conhece na praça de Bissau, em termos de intermediário entre investidor ou promotor de investimento, de melhor maneira, promotor de investimento. Que a primeira delegação que eu tive na Guiné-Bissau, costumava já ter várias delegações na Guiné-Bissau, para tentar fazer alguma coisa. Certo, como é que tudo que está dá, bem, e tem aquelas que está bem, que está na coragem, que está ali até a hoje, e tem outros, talvez, que bem conseguir adaptar ao ambiente é bem. E, do outro lado, também, a experiência social, acaba de identificar, diretor executivo da ONG Adescom, trabalhar com manga de estrutura sociais e humanitária, e que lá tudo está permitindo para subir mais ou menos como que alguém pode fincar, onde que pode fincar se pasta, hora que entra na Guiné-Bissau. Então, sociedade e também setor econômico que tem grande segredo para mim, para trabalhar aqui dos setores e saber mais ou menos o que é necessário. E anos também que eu vivi na Guiné está permitindo para contar com alguém com tantas garantias de como hora que vai assim e pode ser do bom, hora que vai assim e pode criar problema. Mas sempre na repisar como não can ser sozinho nessa aventura, nós está vedado com especialista que na batata chama, hora que não na papia, por exemplo, de castanha de caju e que é rico na papia, na chama especialista na área de castanha de caju para vir papia sobre caju. Hora que não na papia de pesca, especialista. Hora que não na papia de imposto, na chama especialista de imposto para vir papia de que área. Então, Eric na Constituição, porta de entrada papia. Não tem experiência do país. Não sabe como medo que a gente está tendo fora, que medo que existe. Risco que a gente está evoca fora, que risco que tem. E potencialidade que a gente está dúvida ou que é sobre a Guiné-Bissau, que potencialidade existe realmente para ver se o setor de pesca, energia, não tem tecnologia, não tem comunicação, manga de setor agricultura, não tem manga de setor ainda que precisa de soluções. De que soluções ainda que não vai procurar, juntos daqueles que têm a possibilidade para vir participar. Antes de tudo, agradecer ainda tudo seguidores da página da TV O País e iniciadores também. Investir e se instalar em Guiné-Bissau, é um projeto que tem a denominação francófone e surge de minha própria observação. E o que é que nós vamos buscar através dessa iniciativa? E tentar informar e divulgar o que a Guiné-Bissau tem como potencialidades econômicas. E est-ce que surgimento dessa ideia para criar essa plataforma? E o que é que manda beaucoup de Guiné-Bissau para poder instalar essa plataforma? Ok, se eu acabo de falar com através de discussões com vários colegas, amigos, tantos guineenses de diáspora como outras diáspora africanas e outros empresários internacionais, sempre está parecendo que ideia de como é bem Guiné-Bissau, mas só que está tendo algumas reticências. E nota como que reticência é devido à falta de informação suficiente e também e nada para permitir eles para compreender como Guiné-Bissau é um país que tem também enormes potencialidades desconhecidas, que outros podem vir também, fazer esse trabalho e permitir, conjuntamente com outro país africano, impulsionar desenvolvimentos econômicos.
e qualquer investimentos. Na qualquer área que esse projeto não vai inserir, né? Se man acaba de falar na entrada, investir e se instalar em Guiné-Bissau tem como objetivo informar empresários, empreendedores, viajantes internacionais sobre a realidade de Guiné-Bissau, em termos de negócios. Em termos de negócios, fazer lícito qualquer ambiente de negócio que está prevalecido na Guiné-Bissau. Que concretamente é poder descobrir como oportunidade na Guiné-Bissau. Havia várias vezes informação que está chegando certa. Informação que está chegando eles e informação que está motivando eles várias vezes. Mas só que com a dinâmica diplomática que nós constatamos no momento no país, e está obrigando-nos também para não acompanhar com que dinâmica, para poder demonstrar dentro como não que medo da ontem e que de continuar, para vir a hoje um dia, e tem outra possibilidade de fazer negócio na Guiné-Bissau sem medo, sem reserva, para vir. Cada vez mais condições estão sendo criadas para empresários, para investidores, para viajantes, para chegar na Guiné-Bissau, para ter uma estadia segura e ser empreendimento seguro, ser investimento seguros também. Nasceram empresários e nasceram investidores. Tem uma diferença entre empresários e investidor. Investidor é quem está põe dinheiro num projeto, e empresário é quem está desenvolvendo sua própria iniciativa. E vai também para viajantes, não tem turistas. E não tem diásporas, seja de Guiné-Bissau, seja africana, que está interessado por regresso na África. E investir e se instalar em Guiné-Bissau está posicionado como uma plataforma, porta de entrada, para informar eles suficientemente sobre a realidade na Guiné-Bissau. Para tirar, para demistificar que medo que costuma ter sobre a hora que falar de Guiné-Bissau. A hoje, que medo que existe, para ver. Na garantia, através da possibilidade de como na Guiné-Bissau, ambiente de negócio cada vez mais está na torna acessível e seguro. O que a Guiné-Bissau pode esperar dessa iniciativa de investir na Guiné-Bissau? Obviamente que Guiné-Bissau não espera algo de muito positivo, porque por minha experiência, vários empresários Bimbaja, na Guiné-Bissau, talvez é que compreende estratégia de penetração do mercado. É que manda, é que sobressai. E a nós não vai posicionar. Somos informador, somos instrutor na parte de estratégia adequada para poder entrar no mercado de Guiné-Bissau e fazer negócio de forma segura. Pensa como a instalação de vários empresários que vêm através da plataforma, que começam a próprio sinal, desde que nós lançamos alerta, nós temos já mais de 20 empresários que estão na lista de reserva. E está demonstrando como ainda tem uma dinâmica à volta desse projeto que não só permite criação de emprego e também contribui também no fortalecimento da economia do país. Porta de entrada, e não quer trabalhar sozinho. Não quer trabalhar sozinho, não trabalhar com tudo técnicos e tecnocratas ligados a diferentes áreas. A nós, isso é informação. Falar, garantir como investir na Guiné-Bissau é possível para fazer de forma segura e com tudo garantia. Seja com assistência, acompanhamento governamental, como acompanhamento do setor privado. O poder fica garantido. E nós estamos trabalhando nesse sentido, contactando instituições, tantas públicas como privadas. E, se eu acabo de falar, técnicos ao redor. Nasceram economistas, juristas, administração financeira e serviços fiscais, tudo está à volta de nós e não vamos receber eles nas diferentes temáticas que nós vamos abordar aqui plataforma digital. De que não há papel sobre investimento na Guiné-Bissau, de que não há papel sobre negócio na Guiné-Bissau. E pensa, retorno para a Guiné-Bissau na sedução positivo, desde já que nós estamos a criar uma dinâmica forte. E quais são os principais desafios? No principal desafio é nascer talvez alguns pontos que estão corrigidos para o governo, que são morosidade do procedimento, que lá nós estamos a notar grande progresso também, e nascer também próprio a nível de empresários, falta própria de compreensão
de estratégia adequada para introduzir, porque cada mercado tem essa realidade. Em vez de estar a falar como a Guiné-Bissau é um país de risco, Guiné-Bissau é um país que está confiável em termos de negócio, não. Cada ambiente tem essa dificuldade. Se risco existe nem nos Estados Unidos da América, existe risco de investimento. Então, se eu falar como a segurança que tem na Guiné-Bissau, a justiça que tem na Guiné-Bissau, não, está dependendo de forma que cada um são. Ora, que não terra, você não vem para bem trabalhar, você não vem para bem instalar. Primeiro, você tem que adaptar a leis e regulamentos de que terra. E você seguir eles de perto. E a partir daquele momento, você sentir uma certa segurança. Mas se você vem para mim se faz coisa de outro jeito, e pode ser alcançado. Esses desafios que nós vamos ter, tanto de governar, tanto do setor privado e tanto de investidores também. E o que motivou a investir na Guiné-Bissau? O que motivou a investir lançar projetos na Guiné-Bissau e se potencialidade. Minha percurso pessoal, minha experiência de terreno e potencialidade que o país não oferece. Primeiro projeto que atua nele na Guiné-Bissau? O primeiro projeto que eu atua concretamente na Guiné-Bissau era sempre promoção de investimento e na trabalho com a estrutura Willpower, onde nós tínhamos grande investidor e até próprio, a um certo momento, não participa em alguns concursos públicos que, bom, só devido a algumas dificuldades parte governamentais, nunca consegui implementar aquele projeto. Que seria um grande projeto, projeto de grande envergadura. E como está descrever ambiente de negócio na Guiné-Bissau? Ambiente de negócio na Guiné-Bissau é um ambiente positivo. Então, descrever um ambiente positivo para ver que, em primeiro lugar, posição estratégica. Nós estamos dentro de um mercado de milhões de gente, numa papel de mais de 170 milhões, ora que nós tomamos todo o espaço de CDAO fora de Nigéria. Se você vai dividir Nigéria, você papel cerca de 500 milhões de seres humanos e um grande mercado. Você papel de posicionamento, a relação com o Senegal, com Guiné-Conakry, que é do país também de grande consumo, que Guiné-Bissau pode distribuir alguns produtos. Uma papel daquilo. Uma papel também de facilidade de integração. Facilidade de integração, de que você tem um povo hospedeiro, você tem condições de instalação que está sendo tão complicadas como em outros países, e você tem, sobretudo, possibilidade de criar uma indústria beneficiando de algumas exonerações que o governo está oferecendo para você poder fixar pé, para você poder firmar, para você conseguir andar com a cabeça. Essa é tudo a vantagem que o país está oferecendo a investidor. Essa entrevista e para poder informar a empresários guineenses de como e tenha um portão aberto a países francófonos. Investir e se instalar em Guiné-Bissau constitui um portão aberto para o mercado francófono. Então, aqueles que têm ainda dificuldade para poder entrar no mercado francófono, para ir aderir a essa plataforma, para começar a posicionar, investidores francófonos não entram naquela plataforma. E a hora que você entra, é poder negociar parcerias, é poder negociar cooperações comerciais e tudo mais. E na boa opinião, melhor, na boa visão, quais que atores principais no crescimento de Guiné-Bissau atualmente? Atores principais no crescimento de Guiné-Bissau? Ator principal sempre é o setor econômico, não é? Certo, o setor econômico é que ator principal de crescimento, é que está cria riqueza, é que está cria emprego. Então, é que está para e setor privado. E como é que foi a adaptação de cultura na modo de fazer negócios na Guiné-Bissau? A adaptação cultural que lá é fácil, é que mana fala como manga de empresa é tão chumba para ver de falta de estratégia. É quase bem fácil que correlação entre cultura e economia e business. Ora quando chega numa sociedade, primeiro coisa você tem que buscar integração para você compreender melhor que a sociedade. Se você compreende melhor que a sociedade, você pode fazer. Então, em termos culturais, está muito bem integrado, muito bem inserido, não tem nenhuma dificuldade. Até próprio, faz volta de Guiné-Bissau tudo. Tudo que antes de Guiné-Bissau vai,
quase tudo etnia de Guiné-Bissau conseguido aproximar ele, seja na quadro profissional ou na quadro de simples relacionamentos. Então, esse tudo permite com que na desenvolvimento de negócio está tendo poucas barreiras. E aquilo que nós recomenda, e sobretudo o investidor, sempre que nós implantar negócio, você tem que associar a comunidade. Você vem implantar um negócio, você busca só o lucro. Mas que comunidade onde você implanta um negócio, você tem que pensar também de ter retorno. Mas a hora que você envolve a comunidade no negócio, você está correndo um risco de fracasso. A ator social que se na papel assim, para bien saber como a comunidade tem um peso grande na firmeza de negócio. E qual que conselhos que dá para empresários que estão investindo na Guiné-Bissau? Conselhos, mais ou menos, detalhes de que queria fazer antes de começar a fazer investimentos na Guiné. Antes de conselho empresarial. Antes de começar a fazer investimento na Guiné-Bissau, primeiro conselho que na deles é respeito a normas. Primeiro conselho é aquilo. Para respeitar leis e regulamentos. Segundo coisa, butabanca como se vive, ou butabanca, que vou mostrar nunca como esquerda. Tabanca não que não vive, tabanca não que pensa vive. Or que não apresentar como direito, com todo orgulho. Então, a bobo me se investir na Guiné-Bissau, mas não vem com que preconceito pessimista. Como não está seguro no negócio? Então, tem que ser optimista, tem que ser objetivo, tem que ser confiante ao que não vem fazer negócio na Guiné-Bissau. Para começar a respeitar leis, segundo, para essa integração na sociedade, e de três, para confiar como negócio na Guiné-Bissau é possível, explorando potencialidade existente. E quais próximos passos que está na fazer para poder desenvolver no setor? Próximo passo que está na fazer é foco na indústria. E foco na indústria, nós estamos a trabalhar na mais procurar investidor na parte industrial. Nós temos já grandes manifestações na área de transformação de caju, nós temos na área de transformação de produção e transformação de milho, nós temos também na área de transformação, produção e transformação de feijão a grande escala. Esta não é bem. Desde que nós lançamos só alerta de plataforma, nós estamos já a mais de 20 empresários que entram em contato conosco em diferentes continentes. E para não ficar, como custa o futuro econômico de Guiné-Bissau? Próspero. Não já futuro tão próspero e que tem nada de falar. E que tem nada de falar, só quem que caminha certa. Mas não vou voltar a repetir como todo o terreno, aqueles que chegam primeiro, eles que mais está bem. E empresários que não vêm bem amanhã, há pouco empresário guineense que pensa como ok, nada que tem na Guiné-Bissau, não volta a falar como esse é um futuro paraíso. Então, a partir de já que eu tenho que começar a fixar o pé direito. A nós não trabalhamos para TC outros. Que outros que não na TC é cada bem para bem constituir ameaça para aqueles que saem. Então, ele que manda, não grava, não dá essa entrevista para poder falar a todos os guineenses, para preparar. Para preparar, para ver a hora que outros não bem. Em vez de deixar eles campos sozinhos, para criar colaboração, para criar cooperação. E a nós não está lá para servir daquilo. A boa que está na área de pesca. Vou falar em investimento, está lá em Guiné-Bissau. A mim está fazendo domínio de pesca. A hora que vem para ser um investidor na área de pesca, vou solicitar. E a hora que alguém vem para ser na área de pesca, não vai falar, bom, não tem uma empresa que está fazendo a área de pesca, que empresa está mais bem posicionada para poder acompanhar com o durante o projeto. Não está fácil que o francês está falando mise en relação, não está junto a eles, para trabalhar junto. Assim, está permitir empresários guineenses para ter também suas cotas dentro daquele projeto. Lá não está evita a absorção total de empresas estrangeiras na todo ambiente econômico. Essa estratégia econômica se adapta para ser uma correlação win-win, onde que cada um só na ganha, empresário guineense na ganha, empresário que na estrangeiro que na bem na ganha.
E qualquer mensagem que tem para o setor privado e soma também para o governo de Guiné-Bissau no sentido de dar mais facilidade para investidores poder investir na Guiné-Bissau. Na comecei ainda com o setor privado, Câmara do Comércio, associações de minérios econômicas e tudo outras entidades que estão trabalhando na área de promoção econômica. O que é que eu recomendo eles? E para não ser mais diligente. Porque a queixa que está vindo fora e no procedimento está demorativo. E está demorativo. Não tem que ser do diligente e não tem que ser do bem explicativos. A hora que alguém está vindo pedir informação, dá-lhe informação cabal. Para bem preparar para isso. Para não evitar dar informação a nós, metade. Se dono vai amanhã, a hora que quer esperar como outro pedido na bem, e bem firmar ou falar como não, indiscutível como indivíduo buritan esse. Esse tudo e que está contribuir na encorajar empresário ou investidor aqui na para não ser do bem explicativo e para não ser do diligente. Esse que é que na pedi, minha colega do setor privado, eles que estão servindo de porta-voz do setor privado junto às entidades públicas. Aquilo que é de fazer. Para a advocacia, junto do governo, para o governo poder também orientar tudo gente que está lá, que não se vê como e bom técnico e muitas boas pessoas que falta informação certa. Mas para informação para ser do diligente, para fazer com diligência e também para ser explicada de forma cabal. Assim, se dono está bem preparado. Por exemplo, a mim vim para falar como me se investir na área de caju, na transformação de caju. Mas me se sabe qualquer vantagem fiscais que o país está oferecendo. Bom, se vou falar como ok, vantagens fiscais, não tem uma coisa bem determinada, bom, não está dando isenção para um sistema e depois, bom, vamos começar a pagar isso. Não. O investidor me se uma coisa bem precisa. Falar como, ok, de tal período a tal período, o cara paga. De tal período a tal período, est-ce qu'on paga? Sim. É que mandam está na pedir para ver se como tudo está bem organizado para melhor promoção de investimento. Na papel, para ver, a gente frequenta aqui instituições tudo cada dia, não anda naquela instituição, a procura de informação para ver, a hora que na papel com alguém fora, e caminho que tem inventa, então vai junto do serviço que está mandatado para tal, vai dar informação, que informação que está chegando também. Mas só que às vezes, informação está bem conta-gota, é um bocadinho cansativo. Não gostava de ter, né? Informação bem detalhada e de forma única e está permitido no país preparar de melhor maneira a hora que na vida. Ok. Qual que avaliação que está fazendo de campanha que 10 anos? Para não poder ficar rapidamente. Bom, para mim, está falando como anos está bem traduzido, mas cada ano tem essa realidade. Em termos de recolha, não se vê como a Guiné-Bissau tem já acima de 200 mil toneladas, por para a própria cima, para ver, e que tudo que cuido para tecido na porto. Então, esta demonstrada como a nível de produção, campanha que do mar, e a nível de exportação, não é esperar como tudo que está na porto, não conseguir sair, e cada empresário não conseguir fazer um bom rendimento para preparar próximos embates. E segundo o que você não pedir, empresários para começar a aderir à plataforma. Para começar a aderir à plataforma, para posicionar, para contactar, como é ter essa empresa na tal domínio e na tal domínio. Assim, hora que um empresário contactar na tal área, não está se como não tem de alguém na tal domínio que não faz. E quando acaba a entrevista assim, deixa de agradecer economista Nicodio, que não trabalha naquele momento naquele sentido, e oferece toda a vontade de dar acompanhamento de conselho a todos aqueles que não vêm, e força já que não tem também alguns técnicos que manifestam na parte de castanha de caju e tudo mais. A nível fiscal também não tem dentes que estão lá. Então, vou encaminhar na plataforma, não está na YouTube, não está na Facebook, não está na LinkedIn, não está na TikTok, vamos já investir e se instalar em Guiné-Bissau. Muito obrigado, Ricky Fauda, para a boa presença e para essa vontade que tem para vir juntar conosco na página TV O País. Não agradeceu de fundo de coração e também não pedi Deus
para essas iniciativas, para esse projeto especial de um projeto de realidade.